Meus irmãos e minhas irmãs, um dos problemas mais difíceis que nós enfrentamos no mundo de hoje é o afastamento de Deus. Entendam bem isso que eu digo. Afastar-se de Deus não significa eu fazer coisa errada, não significa eu realizar coisas que não devem, eu posso até viver bem. Mas afastar-se de Deus significa que eu começo a viver como se Deus não existisse. Eu até creio, sei que Deus está aí no céu, sei que Deus, Ele rege o mundo, sei que existem os mandamentos de Deus, sei que existe a igreja, sei disso tudo, mas vivo como se isso não existisse. Ou pelo menos eu vivo uma vida totalmente amorfa, eu só procuro Deus no momento em que eu preciso dele. Deus, ele se transforma então numa muleta, para que na hora que eu estiver com minha perna quebrada, para que serve a muleta? Para substituir uma perna que eu tenho, que eu consigo andar com aquela perna, mas na hora que a minha perna melhora, o que eu faço? Jogo a muleta fora, encosto a muleta. Tem muita gente que vive assim hoje, no meio de nós. E nós chamamos isso de ateísmo prático. O que significa? Eu creio em Deus, mas Deus, ele não influencia em minha vida. Quando a gente vê essa cena, hoje, domingo de Ramos, é o único domingo no ano em que a gente lê a paixão de Jesus. Existe um pedaço no evangelho que a gente lê, que todos nós falamos e a gente grita como se fosse a multidão, e é assim mesmo. A gente diz assim: desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora. Será que Deus o ama, já que ele disse que é filho de Deus? Quantas vezes nós vivemos essa frase na nossa vida? A gente começa a pensar, estou com dificuldade financeira, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Eu olho para o mundo, vejo guerras, vejo fome, crianças passando necessidade, crianças sendo violentadas, homens e mulheres sendo escravizados. Nós vemos um monte de maldade no mundo e a gente pergunta, as pessoas confiam em Deus, por que Deus não salva? Outro dia eu fui visitar um amigo e a mãe dele está doente. Quando eu cheguei na casa dele, bati na porta e disse, meu amigo, como é que está? Ele falou assim, padre, o que o senhor acha? Está tudo muito ruim. Mas por quê? Minha mãe está doente. Olha que absurdo. Minha mãe ia à missa todos os dias. Minha mãe rezava o terço todos os dias. E agora ela está numa cama sofrendo. Onde está Deus? E a gente... Essa pergunta parece que não machuca, mas machuca. Porque a gente faz com Jesus o que os saduceus, os mestres da lei, aqueles que estavam lá diante dele, fazem. Espera aí, se Deus ama, por que Deus não extingue o mal no mundo? Se Deus ama, por que as pessoas roubam? Se Deus ama, por que as pessoas matam? Por que Deus não extermina todo mundo que é mal no mundo? Sabe por que Deus não faz isso? Sabe por quê?
você seria o primeiro a morrer, que vai ser ruim igual você, mais longe. Pecador desorientado. Ah, padre, mas eu não mato e não roubo. Ok, mas você fala dos outros. Eu não mato e não roubo. Ok, mas você faz coisa errada na internet que Deus vê. Não mato e não roubo, mas eu, às vezes, desfaço, por exemplo, no caixa do mercado que eu trabalho em algum lugar. Se faltou troco, eu reclamo, mas se sobrou, eu fico. Olha, por que Deus não destrói os maus do mundo? Porque eu seria o primeiro a ser exterminado. Percebem que quando a gente começa a olhar para Deus como esse Deus que pode fazer as coisas no mundo e não faz, Deus poderia ter tirado Jesus da cruz, sim ou não? Sim. Mas quem é que deveria ir para a cruz no lugar de Jesus? Eu e você. Então, Jesus, no sacrifício dele, ele vai para a cruz no nosso lugar. E ainda assim, a gente zomba. Você imagina, por que o Evangelho coloca como povo que fala, que grita, crucifica-o, seja morto. Nós queremos Barrabás, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Por que nós, povo, dizemos isso? Porque se nós estivéssemos lá no Calvário, no dia que Jesus foi crucificado, nós estaríamos lá falando a mesma coisa, porque nós fazemos isso todos os dias da nossa vida. Conseguem perceber que não é algo que ficou no passado, é algo que acontece hoje ainda nas nossas vidas. Nós rejeitamos Deus. Nós diversas vezes acusamos Deus. Nós diversas vezes realizamos aquilo que o povo disse. Preferimos Barrabás e queremos crucificar Jesus, porque Jesus, ele nos incomoda. O amor de Jesus nos incomoda e a gente precisa exterminar aquilo que incomoda. Por isso que no domingo de Ramos, é muito bonito, a gente faz essa procissão, a gente comemora, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e no mesmo dia nós dizemos, crucifica-o. Por que a igreja nos faz iniciar a Semana Santa desse jeito? Para que a gente possa pensar, para que a gente possa meditar. Será que não é assim que eu tenho vivido a minha vida durante o ano, durante a semana, durante o mês, durante aquilo que está acontecendo? Eu glorifico a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mas no meu dia a dia, quando meu pai ou minha mãe me falam alguma coisa, eu desrespeito. Aí eu crucifico Jesus. Eu grito, louvado seja Deus pela comida que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu reclamo, porque é só ovo e feijão ou arroz. Ou, por exemplo, eu digo, que graça eu tenho, porque Deus é muito bom, me deu trabalho, mas no mesmo dia eu chego na minha casa e vejo um sofá que não é novo e digo, que desgraça de vida, por que eu tenho que ter esse sofá horrível? Parecem coisas simples, mas que refletem o nosso interior. Nós somos seres humanos e a gente sabe que na mesma hora que a gente fala bem, a gente fala mal. Então, na mesma hora que eu grito, Hosana ao filho de Davi, eu repito, seja crucificado. E a igreja
vai nos ensinar isso durante essa semana inteira. Nós vamos começar a fazer esse processo de restauração de vida, quando tomando a consciência da dualidade que existe dentro de nós. Eu sou bom, mas eu sou mal também. Eu preciso extinguir o mal e fazer com que o bem cresça dentro de mim. Como eu posso fazer isso se eu me aproximo de Jesus? Como eu posso fazer isso se eu creio nele, se eu espero nele, se eu o amo de todo o coração? Vejam, nós fizemos um teatro vindo da igreja de São Geraldo para cá? Não. Nós fizemos a caminhada das nossas vidas. Eu e você fazemos isso. E é por isso que, na celebração de hoje, vocês imaginam, a gente começa muito bonito, só que a gente vai aos poucos tomando consciência. Espera aí, essa missa, o que eu estou fazendo aqui, não é momento de rir. Porque quem é que estava rindo no Calvário? Quem é que estava zombando no Calvário? Quem é que estava desorientando Jesus no Calvário? Quem é que ofereceu a Jesus vinagre ao invés de água no Calvário? Os que não tinham fé. Eu e você muitas vezes. Mas parece que, padre, mas eu não faço isso na minha vida. Tá bom, você vai se enganando. Continua se enganando, porque se você se engana, você não consegue mudar. Mas se você começa a tomar consciência dessas coisas, aos poucos nós vamos abandonando o mal e vamos nos aproximando do bem. Aos poucos, nós vamos tirando do nosso coração esses espinhos que vão nos machucando e vamos colocando o bálsamo da graça de Deus. Aos poucos, eu vou devagarzinho, mudando o meu modo de vida, respeitando quem me ama, ajudando quem me ajuda, fazendo tudo aquilo que é necessário para que eu possa crescer, para que eu possa aumentar a minha fé e eu possa olhar para Jesus na cruz e não dizer: desce daí, se você é o Filho de Deus de verdade. A outros você salvou, mas você não salva a gente. Jesus é muito bom, mas por que criança sofre? Jesus é muito bom, mas por que eu estou doente? Para que a gente chegue naquilo que está como última palavra do Evangelho de hoje. Jesus, na cruz, morto, começa um terremoto, ou seja, a terra começa a tremer debaixo do pé, como acontece conosco, quando as coisas não vão bem. E aí, aquele povo todo que estava gritando: crucifica-o, desce da cruz. Na hora que Jesus morre na cruz, todo mundo diz o quê? Nós lemos no Evangelho, é a última frase do Evangelho. Está em negro aí, em negrito. Ele era mesmo o Filho de Deus. Olha que bonito. Olha que bonito, nós que gritamos: crucifica-o, desce da cruz aí, seu sem vergonha, você não salvou muita gente, prova para nós que tu és o Deus. Quando ele morre, quando ele entrega a vida por nós, a única coisa que a gente consegue dizer com verdade é: ele era mesmo o Filho de Deus. Isso vai acontecer na nossa vida quando, no resumo, quando nós estivermos quase passando desse mundo para o Pai, nós vamos dizer assim: de fato,
esse Jesus que eu cultuei a minha vida inteira, era mesmo o Filho de Deus, e eu perdi a oportunidade de servi-lo de todo o coração. Por isso que a igreja é pedagógica. A Semana Santa não é apenas um ir para lá, um ir para cá. A Semana Santa é um convite de mudança interior, que eu e você precisamos fazer. Sair do crucifica-o e chegar ao ponto de olhar para Jesus e dizer, Ele é o Filho de Deus, e entregar a minha vida a Ele de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Será que a gente consegue fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Claro! Por isso que nós vamos começar esse caminho de salvação, para que na Páscoa, lá no domingo, então, começando hoje, então você que veio hoje, você tem que voltar amanhã, depois, ninguém começa uma obra e deixa pela metade. Eu vi um monte, vocês viram que eu fiquei na porta ali, eu fiquei anotando carinha por carinha. Eu vou ficar na porta da igreja todo dia e vou ver, fulano, esse não veio, esse veio, esse vai para o inferno, esse aqui vai para o purgatório, esse aqui, já está queimando do fogo. Eu anotei o nome de todo mundo que estava ali, porque se você não fizer o processo de salvação, como eu disse ontem na missa, a sua vida já está destruída. Agora, se você fizer o caminho com Jesus, na Páscoa, você vai ver como a sua vida vai estar mudada. Porque aquilo que é morte vai se transformar em vida. Aquilo que é tristeza vai se transformar em alegria. Aquilo que é mal vai se transformar em bem. Mas você vai ter que deixar que Deus haja na sua vida. Amém? Hoje,